Bom dia, irmãos. Bom dia. Hoje é domingo, eu não sei a data, estou bem 29. perdidão. 29 de março, viu? Vamos começar a orar, né? Até que o Senhor fale, né? Laércio, começa orando, por favor. Amém, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelas misericórdias que já foram renovadas aqui nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor vive, o Senhor vive em nós, o Teu Espírito Santo, ó Pai, fala em nós, através de nós, Senhor, é só se dispor. Então a minha oração é essa, Senhor, que independente de quem for trazer uma palavra lá no finalzinho desse tempo de oração, que o Senhor Espírito Santo coloque essa ordem nos lábios, no coração, na mente desse irmão, dessa irmã. Mas nessa manhã, Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelo dom da vida. Eu sei, ó Deus, que existe pessoas hoje, ó Pai, que não conseguem nem ficar de pé. Cada um com um problema, uma condição física. Ó Deus, nessa manhã tem pessoas, ó Deus, com situações extremas, difíceis. Talvez não consigam nem pensar no Senhor, ó Pai. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos ensinou e nos ensina a orar pelos nossos irmãos, pelas pessoas em volta desse mundo, dessa terra. Aqueles, ó Deus, que estão debaixo de guerras, rumores de guerras, terremotos, situações, ó Deus, onde doenças têm devastado, ó Deus, tirado a vontade de viver, Pai, de muitas pessoas. E tirar da vida de muitos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nessa manhã para que algo aconteça, ó Deus, aonde cada um estiver. A partir daqui de Uberlândia, cada um ali na sua casa, no seu leito, ainda deitado, ó Deus, pensando na vida. Essa noite foi uma noite que eu não, que eu me entristeci por algumas coisas. Mas nessa manhã, Senhor, o Senhor me renovou o meu coração. E então eu quero desejar isso, Pai, para aquelas pessoas que estão sem uma razão, sem um motivo, sem uma alegria dentro de si, para que elas possam encontrar e receber também, Pai, esse renovo, essa disposição, para que nesse renovo a nossa vida seja entregue ao Senhor. Que elas possam, ó Deus, de alguma forma, ouvir a igreja, ou se alegrar no Senhor, e dar esse dia, Pai, como um dia do Senhor na vida delas, assim como o Senhor está dando para nós aqui. Ajuda os meus irmãos, as minhas irmãs, Pai, que estão desanimados nessa manhã, e que eles encontrem, ó Pai, a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, Laia. Amém, amém. Vamos colocar uma coisa mais livre hoje, né? Já que o Senhor vai falando aos corações, aquilo que Deus for colocando no seu coração, você vai manifestando aqui. Eu vou orar agora e depois da minha oração, alguém se manifeste e ore também aquilo que está no coração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai querido, Pai, obrigado pela oportunidade de juntos orarmos, buscarmos o Senhor. Eu compartilho do mesmo sentimento do Laércio. É, Hoje eu também acordei com um pouco disso, desse. Parece que tem algum desânimo, alguma coisa. Não sei, Senhor, explicar o sentimento, mas pedimos a tua força, Pai, pedimos a tua alegria, pedimos o teu ânimo.
sobre a minha vida, sobre os irmãos aqui, sobre o Laércio que orou, aqueles que não podem estar e querem estar, aquele por algum motivo ou outro não consegue, Senhor. Pedimos um renovo espiritual sobre nossas vidas, ó Pai. Precisamos mais olhar, Pai, aquilo que é eterno, Senhor. Aquilo que é eterno, realmente, o tempo que vivemos hoje é complicado, Senhor. É, é rápido, é imediato, é imediatista, não deixa a gente parar para meditar, não deixa a gente parar para entender, não deixa a gente parar para olhar para dentro de nós. A gente sempre está fazendo, Senhor. Não, Senhor, não é assim. Nos ajude a contemplar o Senhor, nos ajude a contemplar aquilo que é eterno, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Muitas vezes o cansaço não nos permite a gente ter tempo de mesa, não permite a gente ter tempo um com o outro, a gente conversa rápido pelo WhatsApp. Ô Senhor, não é assim, Deus. Queremos passar o dia com o Senhor, Deus. Queremos passar a virada do sol, a posta do sol com o Senhor, escutar o seu coração, entender quem é o Senhor, compreender os propósitos em nós, aquilo que o Senhor nos criou, Pai. Nos ajude a partir de mim, Senhor, a partir de mim, a partir do Laércio que orou agora, dos outros irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, precisamos contemplar o Senhor. Te agradeço tanto por essa reunião de oração, Deus, que nos permite parar, nem que seja 40 minutos do dia e refletir no Senhor. E que isso seja mais constante ainda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa-nos a gente, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Pagão, você me permite dizer uma coisa? Claro. É o seguinte, nós temos visto ultimamente na vida, né, ouvido, aprendido, coisas que eu não aprendi em, digamos assim, 50 anos de igreja. E olha que a presbiteriana é uma igreja que eu respeito. Eu estou na vida por circunstâncias. Não que eu tenha qualquer coisa assim de fundamental e essencial contra a presbiteriana, absolutamente, pelo contrário. Eu louvo a Deus por essa denominação. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, nós temos aprendido ultimamente a respeito de dois temas muito interessantes que eu tenho pensado, meditado, que são disciplinas espirituais e no meu tempo nem se falava nisso, pelo menos no meu tempo, né? Eu sabia, jejum, oração e tal, né? É, leitura bíblica, meditação, mas não sabia isso como disciplinas a serem praticadas. Acho muito interessante. Outra coisa que temos visto também, e isso é uma prática dos jocumeiros, né? Eu sou jocumeiro emérito, né? Isso é coisa assim que você não vê todo dia, não, né? Mas eu não passei pela ETED, eu frequentei a Jocum, então coisa que Você eu não é sabia. jocumeiro, Sirlei. Obrigado. Eu sou jocumeiro, então é por isso que eu sei, né? Sempre aprendido com vocês. Aí só aqui tá aqui. Com os jocumeiros aqui, né? Valdo, Tiagão, Sileizinho, mas que são os princípios espirituais da intercessão, e vimos muitos dias com as nossas irmãs assim mesmo. Esses dois temas são muito interessantes. Por quê? Porque eu quero orar por uma coisa, por praticar essas disciplinas, esses princípios, para que Cristo seja formado em nós. É isso que eu quero orar agora. Senhor Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade, nessa manhã maravilhosa. Como é bom, Pai, levantar todo dia. E essa é uma disciplina que eu tenho há muito tempo. Eu saio de dentro da minha casa e vou até fora da casa para ver o sol nascer. Quando a alvorada raia, quando o sol é vermelho, o céu todo pintado, também é à noite ou à tardinha,
que aqui no Cerrado é maravilhoso, Deus. Então, primeiro, Deus, gratidão. Nós queremos expressar a gratidão por tua misericórdia, por tua bondade, por tua fidelidade, ó Deus. Então, minha oração, papai, nesta manhã é para que o Senhor nos ensine, o Senhor nos auxilie, que o teu Espírito Santo tem toda a liberdade de se desenvolver em nós da forma que Ele quiser, para que, papai, vivamos uma vida espiritual prática e não só teórica, como muitos fariseus faziam, e que Jesus condenava isso neles, ó Deus. Que não sejamos fariseus, mas que sejamos praticantes da palavra, para que possamos ter conhecimento, discernimento, sabedoria do Espírito Santo e agir no papai, para que Cristo seja formado em nós, para que, papai, possamos testemunhar em qualquer lugar. Dentro da igreja é muito fácil ser crente. No mundo fora aqui, quando esse mundo, papai, caído, como diz o Saulinho, miserável, é, nos coopta, aqui também é a palavra do Saulinho, mas nos sequestra para que sejamos seus seguidores, para que pratiquemos as disciplinas do mundo, para que tenhamos a prática do mundo, deste mundo secular, papai. Não, papai, queremos suplicar ao Senhor e nos esforçamos, papai, para que Cristo seja formado em nós. A tua palavra diz que o reino é tomado pelo esforço ou pela força. A salvação é de graça, mas a santidade, porque a tua palavra diz, sede santo como eu sou santo também. Então, eu quero, eu sei que também é o desejo dos irmãos nesta reunião aqui e naqueles que verão o vídeo depois, esse crescimento espiritual, para que Cristo seja formado em mim, para que eu seja como o irmão mais novo de Cristo, para que eu seja realmente não um servo, mas um filho. O Senhor nos fez filhos, então nós não somos bastardos, nós estamos além da adoção, ó Deus. Nós não somos pecadores. Eu tenho muita dificuldade. Sei que Paulo falou isso, que ele é menor, era menor dos pecadores. Mas, papai, nós somos redimidos. Às vezes nós vivemos e oramos como se não tivéssemos sido resgatados, que as nossas dívidas não tivessem sido pagas. Não, nós somos feitos filhos e co-herdeiros em Cristo Jesus. Pecamos sim, que João falou, filhinhos, se vocês pecarem, nós temos advogado junto ao Pai. Sim, nós pecamos, mas não somos pecadores. Pecamos eventualmente e suplicamos que nos ajude a pecar cada dia menos, para que Cristo seja formado em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, Silei. Bom, acredito que eu já sei para onde que vai o rumo disso aqui, Deus já está, né? Eu queria pedir então, já tem algumas coisas aqui no meu coração. Jefão, meu querido amigo Jefferson, você pode fazer essa oração agora? Geralmente ele. Se não, eu já tenho outra também aqui. Bruna, Bruninha, você consegue orar? O povo tá todo dormindo. Bom dia. Aí, Tô deitada, dormindo bom, não. bom dia, Como da Bruninha. Bruna. Tá certo. Bruninha, o que eu quero que você ore, claro, né? Não o que eu quero. O pedido que eu tenho, a gente tem um tema em comum, eu e você, né? Que vai acontecer agora no meio do ano. Ontem o Sileizinho postou o negócio do vídeo lá do cara do pai. Eu e Mariela, as meninas, vimos aqui e rimos bastante.
E muita coisa o Senhor falou no nosso coração. E eu acredito, Bruninha, ore por pessoas que estão muito longe de Deus, outras que estão por aí, e tantas outras que permaneceram. Em que sentido? Em tudo que a gente já está orando, o Lars orou, o doutor Silei orou agora, eu, você que é da área da psicologia também, né? Muita coisa tem afetado a mente das pessoas e as pessoas não têm voltado para a igreja, para a comunhão, para entender essas disciplinas que o Senhor, que o Dr. Celi acabou de orar. Ore por essas pessoas, as próximas da gente, que a gente conhece. Você que está, enquanto a Bruninha ora, você lembrar de alguém, põe essa pessoa em oração também. Eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente vai, que Deus quer conduzir essa oração hoje. Amém, Bruninha? Entendeu meu pedido? Sim, sim. Top. Também assisti ontem. Eu te vi lá. Eu também me vi. Senhor Jesus, nós continuamos em tua presença, Senhor, gratos, é, gratos pelo teu amor, Deus, que nos amarrou ao Senhor, não como prisão, mas como quem não consegue viver distante do Senhor, porque entendeu que não há outra forma de viver que não perto do Senhor. Deus, e nosso coração se entristece, Deus, não porque somos melhores, porque permanecemos no Senhor, mas de perceber que algumas pessoas se distanciaram, Senhor, por diversos motivos, por dores, por brigas, por frustrações, por escolha, por ouvir outras vozes, por vários motivos, Senhor. Nós não sabemos de todos. O que sabemos, Deus, é que entristecemos de ver pessoas que te conhecem, que já experimentaram, Deus, da beleza que é ter o Senhor como Pai, como quem cuida, como aquela canção diz, Deus, não há nada igual, não há nada melhor, Deus, do que viver no Senhor. Deus, então nessa manhã nós clamamos por misericórdia, Deus. Primeiro por nós mesmos, que o Senhor livrar o nosso coração de um coração orgulhoso, altivo, um coração prepotente, Deus. E também pelos nossos irmãos, como também vi ontem tantos, Deus. E te pedimos, Senhor, para que de alguma forma o Espírito Santo, que talvez esteja ali dentro deles ainda, Deus, que convence do pecado, da justiça, do juízo, estejam com eles, Jesus. Não porque acreditamos que há um único modelo de conviver com o Senhor e de se relacionar com o Senhor, mas para que a voz do Senhor, Deus, prevaleça e fale mais alto do que as outras vozes. E é muito fácil, Deus, temos falado muito isso aqui, é muito fácil ouvir outras vozes que não seja do Senhor. Não é difícil, não, a gente não precisa fazer muito esforço. Mas nós acreditamos que o Espírito Santo incomoda. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, ele incomoda. Então, Jesus, longe de achar que essas pessoas têm que viver de forma X, Y, Z. Mas nós te pedimos, Senhor, para que o Espírito Santo lembre elas, Jesus. Seja até mesmo através desse vídeo que foi postado. Lembre elas, Jesus, das experiências que elas tiveram com o Senhor. Elas e tantas outras pessoas. Lembra, Deus, que não há outra forma de viver, que não vale a pena. Como eu falava com as adolescentes ontem, Jesus, não vale a pena viver uma vida longe do Senhor. Deus, é correr atrás do vento. Oh, Jesus, tem misericórdia. E nos ajude, Deus, às vezes a ser ponte
para que essas pessoas se lembrem disso. Deus, que sejamos pessoas agradáveis e não pessoas que vão apontar dedo e cobrar e falar. Nos ajude, Senhor, nesse lugar de humildade, Deus, de sermos ponte mesmo, Deus. E que, para que a tua vontade seja feita, Deus, para que o teu nome seja honrado, glorificado. No final das contas, é isso que importa. Nós te entregamos, Deus, os nossos corações, os corações dessas pessoas que passaram pelas nossas cabeças enquanto orávamos. E sabendo, Deus, que a tua vontade é soberana, que o Senhor sabe de todas as coisas. Te agradecemos por isso, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Obrigado, Bruninha. Isso mesmo, era o sentimento da oração. Nesse mesmo rumo, Evandro, meu amigo pastor Evandro, você pode orar também agora, por favor? Ô, meu irmão, posso sim. Então, Evandro, esse mesmo motivo de oração, eu via tantas crianças naquele espetáculo e a Marielle falava assim: Nossa, meus aluninhos do Discípulos Kids. E aquilo encheu o coração dela de alegria e ao mesmo tempo de tristeza por ver uns tão longe. E outras aqui, tá aqui fazendo uma escola aqui comigo, que era a Isabela, por exemplo. E você, Evandro, tem uma unção do Senhor em cima das crianças que está nesse momento, aí na vide. Que você ore por elas, para que não se desvie, né? Nesse mesmo sentido de oração, né? Marielle ontem relembrou algo do passado e que hoje o presente ela está um pouco umas juntas, outras longe, né? Que você hoje vivemos isso, a oração é para hoje, para essas crianças para hoje, para que isso não aconteça, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Senhor Jesus, meu Senhor, obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado pelas suas misericórdias renovadas em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz que as crianças pertencem ao reino dos céus, que nós devemos ser como crianças. Deus, o Senhor me deu esse dom, Senhor, de trabalhar com crianças, Pai. Eu já vi muitas e muitas e muitas se desviarem, Pai, infelizmente. Ó Deus, é tão duro quando às vezes eu encontro com alguma daquelas antigas crianças, ó Deus, que não estão mais nos teus caminhos, Pai. Mas eu fico imensamente feliz quando eu encontro crianças que hoje, Pai amado, continuam, Senhor, abençoando vidas, continuam, Senhor, levando o teu amor, Senhor. Continuam com o coração cheio da tua presença, Senhor. Eu me lembro agora de um menino, Pai, órfão, de um projeto que eu fui voluntário há muitos anos, Pai amado, muitos anos. Começou lá no Mansões Aeroporto. O Anderson de Jesus, um menino pobre, um menino sem família, morando num orfanato, e hoje ele está lá na Marinha, lá no Rio de Janeiro. De vez em quando eu recebo a mensagem dele: "Oh Deus, que crente, fiel a ti, obrigado, Jesus. Senhor, que o Senhor levante, Pai amado, meninos e meninas, Senhor, para serem missionários, pastores, para serem evangelistas. Ó Deus, toca, Deus, os corações dos pequeninos, Senhor, para que eles busquem a tua presença, que seus corações queimem de amor por tua obra, Senhor. Ó Deus, nossas crianças de hoje, Pai amado, as crianças ali na Vide, as crianças do Sábado Luz, as crianças da Escola da Vida, as crianças, Senhor, ao redor do mundo, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor levante esses meninos e meninas, Senhor, para serem atalaia, Senhor, para levarem a tua mensagem salvadora, Senhor, que seus corações sejam cheios da tua presença. Pai, Pai, eu te agradeço, Senhor, por cada menino, cada menina, Senhor, por
todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada uma delas, Pai amado. Derrama, Senhor, do teu amor, Pai. E agora eu peço aqui também pelas crianças em meio às guerras, crianças que sofrem, que têm a infância roubada, Senhor. Crianças nos países comunistas, Senhor, que não têm oportunidade de serem crianças verdadeiramente, Pai, que já pequeninos têm que trabalhar, Senhor. Ó Deus, eu peço pelas crianças que são abusadas, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, que o Senhor proteja, que o Senhor as guarde, Pai amado. Ó Deus, não permita, Senhor, que mais crianças sofram, Pai amado. Deus, suplico ao Senhor, meu Deus. Meu coração dói quando vejo notícias, Senhor, dessas coisas acontecendo, Pai amado. Tem misericórdia. Senhor, nos ajude, Pai amado, como professores de ministério infantil, como professores de crianças, como voluntários de crianças, como pastores, missionários, jocumeiros, ó Deus. E que cada um, Senhor, possa ter esse coração fervendo pela essa obra, Pai amado, de levar a tua mensagem salvadora aos pequenos, Pai. Porque dos tais é o reino dos céus, como o Senhor diz, Jesus. E não devemos embaraçar as crianças, não devemos, Senhor, importuná-las, Senhor, não devemos, Senhor, impedi-las de chegar até a Ti, Jesus. Ó Deus, cuida, Senhor, de cada uma delas, Pai. Cuida, Senhor, das famílias, ó Deus, pais, mães, avós, Pai amado, pessoas adultas responsáveis por crianças, para que elas possam levar esses pequenos no teu altar, Senhor, que eles não sejam impedidos de te conhecer, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor, pela nossa escola bíblica de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai amado. Eu te louvo, te agradeço, te exalto, te glorifico, te rendo toda adoração e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Evandro, isso mesmo. Amém. Glória a Deus. O Florisvaldo, Valdim, Pode pode orar, falar meu que querido. te ouço, meu servo. Aleluia. Valdo, Diga. nesse mesmo pedido de oração, é o mesmo pedido de oração, só que em nichos diferentes. Você que é um cara bastante vivido em igrejas, sobretudo em Jocum, você é um cara bem querido em um monte de base, em um monte de lugar, você já tem oportunidade de conhecer tanta gente. Você sabe como que é essas indas e vindas de Jocumeiro. Quantos vêm enganados, quando vêm, vão embora. É uma mistura de coisas, eu acho que você está bem ciente disso. Ore também por isso, quantos jocumeiros, quantos missionários já passaram por nós com promessas, com Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, e a hora que aperta, a primeira porca aperta, o cara espirra, o cara não permanece, o cara não entende. Ora por esses jocumeiros, ora por esses missionários, ora pelas bases missionárias, que a gente consiga permanecer nisso, em nome de Jesus. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo que está aqui meio chuvoso. Deus, eu quero te apresentar isso que o Tiago falou aí sobre missionários, né? Eu vivo na Jocum, moro na Jocum, acordo, como, durmo. Pai, quantas pessoas a gente vê realmente, Pai, que vem, que após uma ETED, Senhor, fica na base, com palavras, né? E às vezes falo com convicção. Eu, nesses anos todos de Jocum, eu às vezes até acredito, Senhor, porque eu creio no que a pessoa está falando, Pai. Mas hoje a gente percebe que muita gente, ela procura, o Senhor até fala, Deus até fala da palavra, mas as pessoas, elas escutam, elas ouvem a palavra A, e elas têm um entendimento de B e elas realizam C, Pai. Então, eu quero orar, Senhor, em relação a isso, Pai, que as pessoas elas sejam convictas, Pai. Não importa a situação do seu chamado, não importa o que você está passando, estar em missão não é dizer que você está numa vida boa, numa vida perfeita, Pai. Em missão a gente passa dificuldade, a gente passa luta, a gente passa mesmo necessidades. Às vezes você olha para a sua conta e só vê ela vermelha, 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 e o vermelho não some.
Eu quero te pedir por essas pessoas que estão hoje afastadas de missões, Pai, pessoas que têm realmente o chamado, Pai. Eu quero orar pelas aquelas que têm chamado, Pai, que o Senhor vá de encontro a elas nessa manhã, trazendo uma palavra reveladora, Pai, dando um sacudir na vida dessa pessoa, Pai. E aquelas pessoas que hoje estão dentro de uma base, por uma zona de conforto, porque tem café, almoço e janta, e paga tão barato, Senhor, e às vezes não responde ao que a organização precisa, até dentro do estabelecimento. Eu oro para que o Senhor também possa sacudir, Pai, e o Senhor possa tirar mesmo, Senhor. Eu já vi tanta gente sair, Pai, do Senhor ter tirado, não precisou nem de liderança pedir, Pai. A gente quer ver as organizações missionárias dando fruto, Pai, conforme o teu direcionar, Pai. Então, vem nessa manhã em cima dos trabalhos missionários, Pai, das ONG, não só de Jocum, mas de todas as ONG missionárias, que tem missionários desses dois tipos, que o Senhor, nessa manhã, junto com o Espírito Santo, Pai, possa falar com essas pessoas, que essas pessoas elas possam se posicionar, deixar de ser orgulhosas, soberba, abusivas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor desça mesmo cajado se tiver de descer, Pai. Que o Senhor passe o rodo se tiver de passar, Pai. Mas traz a convicção na vida dessas pessoas antes que qualquer coisa aconteça, para não dizer que foi perseguição ou qualquer coisa parecida. Que o Senhor traga a luz nessa manhã na vida desses missionários que perderam, né? Desmotivaram, né? Hoje as pessoas usam siglas para as coisas que estão acontecendo. É TDAH, é TOD, é um monte de coisa que está surgindo que na minha época não tinha, Senhor. Então, abençoa os missionários, a todos, mas que todos nessa manhã possam tomar uma posição diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, refletindo aqui nesse momento agora, eu consigo entender. Eu vou meio que, não vai ser uma palavra, não, mas vou abrir meu coração para vocês hoje, naquilo que eu tenho pensado, e por isso eu pedi essas orações. E tudo, acho que realmente Deus preparou esse tempo, né, desde o vídeo do Cirleizinho até aqui, para me entender isso em algumas coisas, né? É, hoje eu acordei com esse mesmo sentimento do Laércio. Eu dormi bem, não dormi mal não, graças a Deus. Mas eu acordei com o mesmo sentimento do Laércio, de desânimo, de uma coisa assim, tá acontecendo alguma coisa com a igreja, acontecendo alguma coisa com as missões, com pessoas. Eu acho que é porque eu vi o espetáculo ontem e fui vendo pessoas, falando assim, nossa, esse aqui tá lá, esse aqui tá aqui. E você vê outro, você fala assim, nossa, esse que eu não pensava, tá fiel, firmão assim no Senhor. E hoje de manhã, a hora que a gente acordou, a gente ia na igreja nossa, né? Que está acontecendo agora. A Marielle ia compartilhar algumas fotos, alguma coisa do período que ela esteve na Tailândia. E eu acordei e falei assim, Marielle, eu não quero ir na igreja. Eu quero ficar em casa. Não, mas nós vamos compartilhar. Eu falei, não, quem vai compartilhar é você, eu não vou não. Meu coração, minha cabeça, eu quero ficar, eu quero ter um tempo de solitude. Fiquei, né? Agora eu sei por que que eu fiquei, né? E eu falei assim, vou participar da reunião de oração, vou orar, vou receber do Senhor. E o Senhor desejou que eu compartilhasse isso com vocês agora. Tem uma semana retrasada, né? Eu estou fazendo acompanhamento com psicólogo, né? Semana retrasada, me explodiu uma crise de ansiedade bem ruim, passei bastante mal mesmo. E aí um psicólogo falou assim, não, acho que é melhor você voltar a tomar remédio. E eu falo assim, não quero tomar remédio, né? Resistindo a isso,
tive que tomar, que estava muito ruim, corpo muito ruim, muita taquicardia, essas coisas. Fui no psiquiatra, me receitou, tô tomando aqui, ó, acabei de tomar um remedinho já, já tô melhor, os remédios ajudam bastante. Eu fui entender essas coisas, eu não queria entender isso. É uma coisa idiota minha, é uma imbecilidade minha de achar que o meu cérebro não adoece ou que o meu cérebro adoece porque minha fé tá fraca. Tem nada a ver com a fé. Precisei de 3 pessoas para vir confirmar, falou, ó, você adoeceu, o seu cérebro adoece igual um músculo adoece, igual um coração, igual um fígado, igual um... E você precisa de medicamento. Eu demorei a entender isso. E uma das pessoas que me falou isso foi o meu pastor aqui, ele chama Abraão, meu pastor aqui. Ele olhou para mim, ele nunca fez isso, foi a primeira vez em 10 anos que eu tô aqui. Tiago, vamos tomar um café, quero conversar com você. Ele me chamou e ele sentou e foi falando, falando. Ele toma pastilha ansiolíticos desde os 20 anos, ele tem 50 anos. E eu falava assim, Abraão, eu nunca imaginava que você era um cara que tinha problema de ansiedade. Uma pregação boa, um cara legal, um cara sempre alegre, um cara sempre introvertido, sabe? Eu ficava, eu não acreditava. E ele falou assim, eu sou pastor, amo o que eu faço, eu estou no meu propósito, mas eu tenho uma hereditariedade com ansiedade muito difícil, eu tenho problema, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra tem 30 anos, e cada corpo vai reacionar de um jeito. E eu fui entendendo isso. E ontem, quando eu via o vídeo, eu falava, gente, quantas pessoas estão adoecidas, quantas pessoas estão longe. E eu fui entender que os tempos que nós vivemos hoje é tão imediato, é tão ruim, é tão rápido, que faz a gente adoecer muito a mente. E ontem, eu conversando com meu irmão, eu falava assim, eu vou fazer 43 anos. E eu falava assim, gente, quando eu tinha 20, 15 anos, eu brincava na rua, não existia telefone, não, hein? Não existia essas coisas. A gente tinha problemas, claro, mas a gente vivia aquilo. O que Deus falou com o meu coração foi assim, viva a essência da sua juventude, viva a essência da sua infantilidade, seu período Ixi, eu ia falar espanhol. Viva a essência de quando você era criança, de parar, conversar, brincar, de não acelerar as coisas, sabe? De entender isso. E por incrível que pareça, essa semana eu meditei nos sofrimentos de Paulo. Eu estava lendo a Bíblia hoje, então eu tô com a Bíblia em espanhol aqui. Ó, que me pegou de surpresa, não deu tempo de eu pegar a Bíblia em português. Então vai ser um versículo em espanhol mesmo, igual vocês escutam aí. Eu não vou ler todo o sofrimento. É aquele contexto que está em 2 de Coríntios 11, que fala de todo o sofrimento do apóstolo Paulo, que ele tem naufrágios, que ele recebe 39 açoites e mais um pouquinho, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e bandido, e tudo me aconteceu, né? Assaltantes, prisões, naufrágios e tudo. E no final ali, mais ou menos, ele tem um verso, o verso 28, 2 Coríntios 11, verso 28. Ele é pequenininho, vocês vão entender que fala assim, e además de todo esto, lo que cada dia pesa sobre mim es la preocupación por todas las iglesias. Apóstolo Paulo, velho, uma das coisas que consumia, que fazia ele sofrer, era preocupar pelas igrejas que ele tinha plantado, pelas igrejas que ele tinha discipulado, pela igreja que eles tinham pessoas que ele acompanhavam. Ou seja, preocupação minha como missionário, preocupação dos pastores da vida, preocupação de você como um pastor, como um missionário, é legítimo. Te faz sofrer? Te faz sofrer. E muitas vezes, no meu caso, as minhas preocupações excederam tanto a minha razão que meu corpo explodiu. Por isso eu preciso de medicamento e de acompanhamento, de psicólogo, de falar. Eu acredito muito que a mesa, né, o estar junto, pessoas,
né? A minha oração, não sei se você prestou atenção, foi: Deus, caminha comigo no pôr do sol. Que era o que Deus fazia com Adão e Eva, né? Tá lá em Gênesis isso. A minha, a gente precisa passar tempo com o nosso Criador. A gente precisa passar tempo. Deus nos criou para isso. Isso vai curar. Isso vai tirar sofrimentos. Isso vai discipular. Isso vai fazer as pessoas permanecerem. A oração do Evandro, a oração da Bruninha, do Laércio, o estar junto. Isso vai tirar. Isso vai fazer a pessoa permanecer. Não é o tema da vida. Isso vai fazer a pessoa permanecer, né? As crianças permanecerem, é estar junto, é partilhar, isso vai curar. Eu acredito acho que eu precisava falar um pouco isso, acho que dá uma aliviada na minha mente, na minha alma, de compartilhar isso. Eu tenho muita saudade da vida, tenho muita saudade de ter comunhão com vocês aí, mas o meu propósito é que eu sei que o Senhor tem coisas para mim aqui maiores do que eu penso. Estamos vivendo transições aqui dentro de Jocum, na nossa base especificamente. Por isso eu pedi para o Valdinho orar. Eu quero permanecer naquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu acredito, teve uma reunião que a Marielle, acho que foi a Marielle que falou sobre sofrimento, ou outro, nesses dias, eu não lembro. O sofrimento, esse de Paulo, todos os que Paulo passou, que eu li, as preocupações que o Paulo tem com as igrejas, as preocupações que eu tenho com a Jocum aqui, com os missionários aqui, com a minha família, as preocupações com as crianças que passam, as pessoas que passam perto de mim, me fazem sofrer, porque eu quero melhor, eu quero permanecer. Mas o sofrimento serve para conhecer o Senhor, para saber quem que Ele é, para saber quem que Ele é mais, para cumprir o propósito dele em nós, porque ele nos criou para relacionar, ele nos criou para ser família, com todas as dificuldades. O pecado entrou, infelizmente, os pecados, as enfermidades entraram também. Então vamos passar por isso. Em nome de Jesus, vamos permanecer com todo o sofrimento, com todas as crises emocionais, com todas as doenças da carne, com todo o osso quebrado, com todo o coração fastidiado, não importa. Vamos conhecer o Senhor. O sofrimento vai produzir isso. Em nome de Jesus, irmãos, vamos permanecer, mesmo desanimados, como acordei hoje, como outros irmãos acordaram, permanecemos, porque o Senhor, vamos pensar no que é eterno, em nome de Jesus. Amém, irmãos.